Bom dia, irmãos. Nossa leitura hoje na Confissão de Fé, na última sessão do capítulo 2. Terceira sessão do capítulo 2. O capítulo 2 trata de Deus e da Santíssima Trindade. Na sessão 3 nós lemos: na unidade da divindade há três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é gerado nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai e o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Irmãos, estamos estudando o livro de Levítico, cujo assunto principal é a santidade. Domingo passado nós concluímos a primeira parte do livro, os 7 primeiros capítulos, que trataram dos sacrifícios, dos rituais que envolviam os sacrifícios que deveriam ser conduzidos aos sacerdotes pelos israelitas, pelos judeus. Hoje nós vamos iniciar a segunda parte, que abrange os capítulos 8, 9 e 10. Esses 3 capítulos tratam do sacerdócio dentro de Israel, sacerdócio instituído pelo Senhor. No capítulo 8, irmãos, que nós vamos estar considerando hoje, capítulo 8, nós encontramos a instituição do sacerdócio. No capítulo 9, os primeiros sacrifícios realizados pelo sumo sacerdote Arão no tabernáculo. E no capítulo 10, nós vamos encontrar a morte de 2 sacerdotes, Nadab e Abiú, por causa da desobediência deles em relação às ordens que o Senhor havia dado. Eu quero, antes de considerar capítulo 8, capítulo que nós estaremos considerando agora, com a graça de Deus, eu quero fazer 3 leituras em Hebreus, porque Hebreus lança luz sobre o livro de Levítico, sobretudo o capítulo 8, 9 e 10. Eu sugiro aos irmãos que leiam esses capítulos enquanto nós vamos estudando os capítulos 8, 9 e 10 de Levítico. E antes de orarmos, pedindo a bênção de Deus sobre o estudo, quero ler algumas passagens aqui, 3 passagens. Primeiro em Hebreus capítulo 8. Vamos ler os 6 primeiros versos de Hebreus 8, que trata exatamente do sacerdócio de Cristo, como aquela instituição do Antigo Testamento, que inicia agora no capítulo 8 de Levítico, tem o seu cumprimento em Cristo. Hebreus capítulo 8, do verso 1 ao verso de número 6, nós lemos assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois, diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Versículo 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Capítulo 9, irmãos de Hebreus, do versículo 11 ao versículo 15. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna
redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Versículo 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. E no capítulo 10, versículos 11 a 18. O presbítero Zoênio leu há pouco os 10 primeiros versos desse capítulo. Agora o verso 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecado. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei, acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Vamos orar, irmãos. Pai nosso, Deus bendito, graças te damos, Senhor, por tua palavra inspirada e preservada pelo teu Espírito. Nesse momento, Senhor, te suplicamos humildemente a tua bênção sobre nós, a tua graça, Senhor, dispensada, para que venhamos, Senhor, a compreender as verdades simples, profundas da tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a enxergarmos o Cristo no texto e assim, Senhor, tirarmos lições também, nos alegrarmos com todas as dádivas e bênçãos que o Senhor nos confere por meio do nosso sumo sacerdote perfeito, por meio do nosso substituto perfeito, que é o teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Me abençoa, Senhor, na instrução, abençoa os irmãos na compreensão da tua palavra e perdoa, Senhor, os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Levítico nos apresenta assuntos secundários. Eu disse há pouco, tenho dito todo domingo, que o assunto principal do livro de Levítico é a santidade. E ele traz como assuntos secundários 3 assuntos principais, que perpassam por todo o livro. São os rituais, ou melhor, os sacrifícios, os animais sendo conduzidos, o sacerdócio e a purificação. Então, são esses 3 assuntos que perpassam pelo livro de Levítico. Deus está ensinando por meio desses assuntos a Israel o modo como Israel deve cultuar a Deus, o modo como Israel deve se aproximar de Deus. Irmãos, lembram que a queda trouxe a separação, a queda de Adão e Eva trouxe a separação dos seres humanos de Deus. Então, os homens a humanidade passou a ser considerada inimiga de Deus. E por causa do pecado dos nossos primeiros pais, a humanidade não tinha direito nenhum diante de Deus. Era necessário, então, que o Senhor estabelecesse algo para que os homens pudessem ter essa dádiva, pudessem ter essa licença de permanecer diante de Deus. Irmãos, lembram também que o Senhor chamou Abraão, fez a promessa a ele, deu uma descendência. Deus tem constituído na narrativa do Antigo Testamento o povo de Israel como o seu povo, como um povo de propriedade exclusiva dele. O Senhor, na sua providência, levou os descendentes de Jacó para o Egito e depois os libertou do Egito e os conduziu ao deserto, que é o local onde os israelitas se encontram aqui. E agora Deus está, então, ensinando a Israel como Israel deve cultuar. Deus está instruindo Israel no modo como Israel deve se aproximar de Deus, deve adorar a Deus e deve satisfazer a vontade de Deus revelada aqui nesse sistema sacrificial ou no sistema cultico que nós estamos estudando especificamente. Ora, para que
os israelitas, já feitos povo de Deus. Né? Uma vez que os israelitas e os judeus, ou melhor, para que os israelitas e os judeus se aproximassem de Deus e fossem aceitos por Deus, não era necessário apenas ofertas. Sim, ofertas eram necessárias, como nós vimos nos 7 primeiros capítulos. Deus mesmo estabelece que animais sejam mortos, que oferendas sejam conduzidas a Deus, que cereais sejam ofertados a Deus. Era necessário sim, que ofertas fossem apresentadas, mas não apenas ofertas, não apenas animais mortos. Porque essa forma de se aproximar de Deus unicamente com ofertas ou com sacrifícios de animais, ela é válida para Deus até esse momento. Até o momento em que Deus não estabelece o sacerdócio. É a partir daqui que entra uma segunda peça importante desse sistema cultico, que é o sacerdote. Até aqui, os irmãos devem lembrar que os sacrifícios eram apresentados a Deus pelos chefes de família, pelos líderes da família. Os líderes de famílias eram os sacerdotes desde os tempos patriarcais. Desde quando Deus chama Abraão. E Abraão, então, os irmãos lembram, na peregrinação de Abraão, em cada momento que ele, ou em cada local que ele chegava, ele montava um altar. Ele então sacrificava. Noé fez o mesmo. Jó é um patriarca. E no capítulo 1 do livro de Jó, no versículo 5, nós vemos que quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Assim era o sacrifício, ou melhor, assim era o culto até a instituição dos sacerdotes. Os chefes de família pegavam seus animais e sacrificavam a Deus. Então aquele culto era aceitável diante de Deus. A partir daqui não. A partir daqui existe a instituição do sacerdote. Eu dizia, voltando, então, para que Israel se aproxime de Deus, para que o culto dos judeus seja aceito pelo Senhor, são necessárias ofertas, mas é necessário também o sistema sacerdotal. Os sacerdotes são importantes nesse momento aqui, e é o que nós vamos encontrar nesses 3 capítulos, como já apresentei aos irmãos. No capítulo 8, nós temos a instituição dos sacerdotes. Já que, para que o culto seja aceito diante de Deus, é necessário o sacerdote, chegou o momento. Esse é o momento da consagração dos sacerdotes. Esse é o momento da instituição dos sacerdotes. Toda a igreja tem que estar presente. Observe os 3 primeiros versículos do capítulo 8 de Levítico. Disse mais o Senhor a Moisés: tomarão e seus filhos e as vestes e o óleo da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado e os 2 carneiros e o cesto dos pães asmos, e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor ordenara, e a congregação se ajuntou à porta da tenda da congregação. Então o assunto é muito relevante. Eu repito, apenas ofertas não são suficientes para o culto agora. Deus está instituindo o sacerdote. E é tão importante a figura do sacerdote que toda a igreja tem que estar presente. É como acontece a ordenação de um ministro do Evangelho. Toda a igreja deve estar presente. E o símbolo da ordenação envolve exatamente o chamado de Deus para o ministro do Evangelho. A igreja deve testemunhar aquela ordenação. Isso ocorre também numa posse de um presidente, onde todos têm que estar presentes e homens internacionais. Existe um ritual todo ali para indicar que aquele homem é empossado naquela função. E aqui em Israel, o sacerdote é empossado pelo próprio Deus, porque Deus ordena a Moisés que Moisés chame toda a congregação. E Moisés é o sacerdote principal nesse sentido, no sentido prático, né? É verdade que eu disse, o sistema sacerdotal, os sacerdotes são instituídos agora, mas Moisés, ele é aquele que sacrifica, tanto que é ele que sacrifica aqui. Os sacerdotes vão sacrificar apenas no capítulo 9. Moisés é o principal aqui, sacerdote nesse sentido, antes do estabelecimento do sumo sacerdote com a pessoa de Arão. É Moisés quem sacrifica, é Moisés quem obedece. Por isso o autor dos Hebreus diz, e Moisés foi obediente em tudo. É por isso que Moisés é figura também do Cristo. É por isso que Cristo é o nosso Moisés,
é o nosso libertador, é aquele que realiza tudo para o bem da igreja e para o crescimento da igreja. Mas voltando aqui ao texto. Então, a congregação toda está presente, o Senhor está instituindo o seu sacerdócio por meio de Moisés, e Moisés está apenas, irmãos, realizando aquilo que Deus havia ordenado. Isso ali o versículo 4, fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, e no versículo 5, então disse Moisés à congregação, isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. Moisés não está inventando alguma coisa, Moisés não está idealizando alguma coisa, ele está apenas obedecendo aquilo que ele já havia recebido da parte do Senhor. E a informação no versículo 5, de que Moisés está realizando a vontade do Senhor, não diz respeito apenas ao versículo 4, aos 4 primeiros versículos desse capítulo, onde nós vemos que o Senhor ordenou que Moisés falasse essas coisas, que fizesse isso. Mas de respeito a um texto que é considerado paralelo, que é Êxodo 29, texto que nós já estudamos. Êxodo 29 traz exatamente a ordem de Deus. Lá em Êxodo 29, o Senhor disse a Moisés, olha Moisés, os sacerdotes serão instituídos desta forma. E tudo ocorreu até aqui, e agora é o momento da instituição dos sacerdotes. Matthew Henry, fazendo o comentário do texto, é muito rico, como todo puritano, ele chama atenção para o fato de que Moisés só faz aquilo que Deus ordenou, e ele só institui Arão e os seus filhos como sacerdotes, porque Deus ordenou. Haja vista que Moisés é parente deles. Moisés é parente de Arão. Moisés é parente dos filhos de Arão. E ele estava dizendo, é muito comum que homens queiram instituir seus filhos no ministério, por sua própria vontade, mesmo às vezes até sem Deus chamar os seus filhos ou os seus parentes. E Moisés, como obediente em tudo, esperou a ordem do Senhor, esperou o momento do Senhor para que chamasse Arão, que era o seu parente, para que chamasse os filhos de Arão, para que então os consagrasse nesse sistema sacerdotal. E nós temos aqui, irmãos, os rituais. A partir os 5 primeiros versos que eu li são introdutórios. A partir do versículo 6 até o final do capítulo é que nós temos os rituais que envolvem essa consagração. Eu disse aos irmãos, Êxodo 29 é um texto paralelo. Lá em Êxodo 29, eu tratei com os irmãos de forma pormenorizada cada sacrifício. O que eu vou considerar hoje, olhando para o capítulo 8 de Levítico, em Êxodo 29 eu fiz em 7 ou 8 sermões. Então hoje eu não vou fazer isso, eu vou, como tenho feito, eu vou dar apenas o panorama do capítulo para os irmãos e chamar a atenção, irmãos, como se cumpre em Cristo e também os benefícios que nós recebemos como igreja na pessoa de Cristo a partir desse texto, aqui à luz, obviamente, de outros textos do Novo Testamento. Então, observe, irmãos, aqui nós temos, do versículo 6 a 13, vou mencionar agora quais são os rituais que envolvem essa instituição do sacerdócio. Do versículo 6 ao versículo 13, nós temos a purificação e a unção dos sacerdotes. Do versículo 14 a 32, as ofertas da consagração. Tudo envolve essa consagração, tudo envolve essa instituição. Então, do versículo 6 a 13, a unção deles, a purificação e a unção deles. Versículo 14 a 32, as ofertas que eu vou estar mencionando durante o sermão. E, finalmente, no versículo 33 e 36, o tempo da cerimônia. Tudo aqui em princípios eternos que acabam alcançando a própria igreja de Cristo. Por exemplo, sobre a purificação e a unção dos sacerdotes, eu leio a partir do verso 6. E fez chegar a Arão, então Moisés chamou Arão e seus filhos, e os lavou com água, deu um banho neles. Vestiu Arão da túnica, cingiu com o cinto, e pôs sobre ele a sobrepeliz. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal, e o cingiu com o cinto da obra esmerada da estola sacerdotal, e o ajustou com ele. Depois lhe colocou o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim. Ele pôs a mitra na cabeça, e na mitra, na sua parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele e o consagrou. E dele aspergiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a bacia e o seu suporte para os consagrar. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para consagrá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão e vestiu-lhe as túnicas e cingiu-os com cinto
e atou-lhes as tiaras, como o Senhor lhe ordenava. Eu mencionei. Êxodo 29, nós vimos a lâmina de ouro, a tiara, nós vimos cada elemento aqui. No sentido mais panorâmico, o que nós temos aqui nesses versículos que acabei de ler com os irmãos, o fato de Arão, antes de mencionar o que está escrito aqui, vale a pena lembrar aos irmãos que Arão é o sumo sacerdote, ele é o sacerdote principal, e os seus filhos são os sacerdotes. Arão simboliza o Cristo, ele é o sumo sacerdote perfeito. Ele é aquele que irá adentrar o Santo dos Santos. Agora ele está sendo consagrado. Arão é o Cristo e os sacerdotes somos nós. Na nova dispensação da graça, todos nós somos chamados de sacerdotes diante de Deus. Vejam que os sacerdotes eles estão ligados ao sumo sacerdote. Os sacerdotes dependem, em um certo sentido, do sumo sacerdote. Assim como nós dependemos do Cristo. Assim como nós estamos diretamente ligados ao Cristo. E Moisés, aqui uma figura do próprio Cristo, que tem essa incumbência da parte do Senhor, é ele quem toma todas as iniciativas, é ele quem chama Arão. O que é interessante aqui é que Arão e os seus filhos não fazem nada. Mas percebem isso, que eles não fazem nada? É Moisés quem toma a iniciativa, porque na vida do cristão, de fato, quando nós somos chamados por Deus, somos colocados dentro desse sacerdócio, que é o sacerdócio universal de todos os crentes, na verdade, antes nós não fazemos absolutamente nada. É o Cristo, ou o nosso Moisés, que nos chama. É o Cristo quem nos coloca na posição e passa a nos conferir as suas bênçãos, a sua consagração e a sua purificação, como está ocorrendo aqui. Arão e seus filhos são lavados com água e depois eles são ungidos com óleo. Não apenas Arão, os irmãos viram, mas até todos os utensílios do tabernáculo. O tabernáculo todo é ungido. Água e óleo são figuras de pureza, são figuras de limpeza. A água é o símbolo universal de limpeza, o símbolo universal de purificação. E estes rituais aqui, esse ritual de purificação, a água e o óleo, apontam para uma realidade espiritual maior. A lavagem do Espírito Santo. Água, limpeza. Óleo, Espírito Santo. A unção vinda da parte do nosso Deus. Arão e os sacerdotes, o sumo sacerdote e os sacerdotes, para que possam oficializar, para que possam realizar esse sistema sacrificial, eles precisam ser purificados por Deus. Eles precisam receber o Espírito de Deus. Eles dependem do Espírito de Deus. Nós também, como sacerdotes da nova aliança, nós também precisamos de purificação. Nós precisamos de limpeza. Quando o Senhor nos introduz dentre o seu Israel, quando Ele nos introduz na sua igreja, no seu povo, Ele nos purifica, porque é impossível participar da igreja sem a purificação do Espírito Santo. É impossível participar da presença de Deus, usufruir da presença de Deus, ou viver constantemente diante de Deus, sem a purificação, sem a lavagem interior, sem a ação do Espírito Santo no coração daqueles a quem Deus chama. Os irmãos lembram de João capítulo 13, quando Cristo foi lavar os pés dos seus apóstolos? E ele então colocou a toalha no ombro e foi começar a lavar os pés dos apóstolos. O que foi que Pedro, os irmãos lembram do episódio de Pedro? Pedro disse, não, Senhor, de forma alguma lavarás os meus pés. Jamais. Jesus disse, olha, Pedro, se eu não lavar o pé, aquele que não tiver o pé lavado, esse não pode participar do reino, não pode participar das realidades espirituais. Nos lembra da resposta de Pedro? Então, Senhor, lava todo o corpo, derrama aqui na minha cabeça até a ponta do meu pé, porque eu quero ser limpo pelo Senhor. Essa é a figura. Por isso que Jesus disse a Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É o que está acontecendo aqui. Se os sacerdotes não receberem uma limpeza espiritual, se eles não forem purificados por Deus, se eles não receberem o Espírito de Deus, se eles não nascerem da água e do Espírito, eles não podem exercer o sacerdócio. Eles têm que ser lavados, eles têm que ser purificados e eles têm que ser ungidos pelo Espírito Santo. Quando Paulo escreve a Tito, diz, quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Isso é o que significa
aqui esses versículos que li com os irmãos. Deus nos consagra, irmãos, para si. Deus nos consagra para si, limpando-nos, concedendo-nos a sua santificação. Nós somos limpos por Deus e somos santificados pelo seu Espírito. Mas por que Deus faz isso, irmãos? Como nós somos limpos por Deus? Como nós somos purificados? E como nós recebemos o Espírito de Deus? Só se nós olharmos para Cristo. Só se depositarmos nele toda a nossa esperança. Só se transferirmos a ele todas as nossas culpas. E entendermos que nós não somos purificados por nós mesmos. Nós não somos purificados por nossa própria justiça. E nós não temos dignidade alguma de receber o Espírito Santo. Nós só somos purificados. Nós só recebemos o Espírito Santo porque Cristo é o nosso substituto. Porque Cristo cumpre isso. Os irmãos podem acompanhar em Mateus, capítulo 3. É um texto muito conhecido nosso. Bastante conhecido. É o texto que trata do batismo de Cristo. Mateus capítulo 3, verso 13. Onde Mateus diz que dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Aí Mateus relata: mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então Cristo teria que cumprir toda a lei. Cristo é o cumprimento do sacerdócio. Cristo é o substituto. Cristo vem para cumprir a vontade de Deus em nosso lugar. E então ele diz: deixa, é necessário que a vontade de Deus seja realizada, a justiça seja feita. Então ele o admitiu, diz Mateus. Versículo 16, batizado Jesus, ele foi lavado. Não porque ele tinha pecado, mas porque ele nos representa. Tendo batizado Jesus, saiu logo da água. E depois de ele ter sido lavado ou purificado, simbolicamente, porque ele não tinha pecado, eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Então é o Espírito de Deus, é o óleo do Antigo Testamento que é derramado na pessoa de Cristo. Ele é ungido pelo próprio Deus. Ele é o Messias, Messiá ou Christos, que é ungido. O significado é ungido na palavra, tanto hebraica como a grega. O Messias ou o Cristo é ungido. Então o Espírito Santo unge o Senhor Jesus Cristo, o nosso substituto. E Mateus ainda diz que veio uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. De quem Deus fala isso, irmãos? Os irmãos conhecem alguém de quem Deus pode dizer: este é o meu Filho, em quem eu me comprazo, em quem eu me deleito, aquele que me dá todo o prazer, aquele que me satisfaz? De quem Deus pode dizer isso? Apenas de Cristo. Só quando Cristo, na sua perfeição, é visto e ele começa ali no batismo o seu ministério terreno, então é só ali que Deus, vendo o seu Filho unigênito, diz: esse é o meu Filho. Ele foi purificado e ele foi ungido pelo Espírito Santo. Não é? Por quê? Porque ele é o representante de todos aqueles que Deus ama. É na pessoa de Cristo que nós somos purificados. Por isso o nosso batismo é em nome dele. Por isso o nosso batismo é em nome do Pai. E por isso o nosso batismo é em nome do Espírito Santo. Porque o Pai, quem nos purifica em Cristo, é o Pai quem nos lava pelo seu Espírito na pessoa de Cristo. Era o que estava ocorrendo com os sacerdotes aqui, para que eles viessem ministrar do tabernáculo, para que eles viessem exercer a sua função. Versículos 14, voltando a Levítico 8, de versículos 14 a 32, nós temos as ofertas da consagração. Primeiro, uma oferta. A primeira oferta, são 3 ofertas que aparecem aqui. E a primeira oferta é a do novilho, o boi novo, um tourozinho, né? Como oferta pelo pecado. Versículo 14 até o 17. Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. Os irmãos lembram que isso significa a transferência do pecado, simbolicamente. E Moisés o imolou. Veja que é Moisés quem sacrifica. Moisés matou o animal. Tomou o sangue, isto é, pegou o sangue, né, um pouquinho, ele não tomou, não bebeu. E depois pôs com o dedo sobre os chifres do altar em redor, purificou o altar. Depois derramou o resto do sangue à base do altar e o consagrou para fazer expiação por ele.
Depois tomou toda a gordura que está sobre as entranhas, o redenho do fígado, dos rins e suas gorduras, e Moisés os queimou sobre o altar. Mas o novilho com seu couro, a sua carne e seu excremento, queimou fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Esse animal é oferta pelo pecado. Esse animal é o substituto do pecador. Quem é que está sendo consagrado? Moisés imola, ou Moisés mata o animal para substituir quem? Substituir Arão. As ofertas anteriores eram para substituir os israelitas, mas agora não. O próprio sumo sacerdote precisa ser perdoado, porque ele tem as suas fraquezas, como o autor dos Hebreus diz, porque ele é um pecador. Ele vai apenas representar a Deus. Quando Cristo encarna, Cristo não vem como representante de Deus, ele vem como Deus verdadeiro. Ele veio como Deus único. É assim que ele vem, segunda pessoa da Trindade Santa, é verdade. Mas ele é Deus, ele é perfeito. O sumo sacerdote não. Então Moisés tem que sacrificar um animal e apresenta, de acordo com as ordens que Deus havia dado nos capítulos anteriores, a oferta é a mesma, é um novilho, como um substituto. O animal substitui o sacerdote aqui. Ele foi morto por quê, irmãos? Porque todo homem peca. Não há nenhum sequer. Todos pecaram, inclusive Arão. Arão é um pecador que merece a ira de Deus. Mas Moisés sacrifica aqui, em obediência à ordem do Senhor, né, para que Arão seja perdoado, para que Arão possa adentrar a presença de Deus. Porque lá em Gênesis, no capítulo 2, Deus tinha dito a Adão que a partir do momento em que ele pecasse, ele iria morrer. Ele iria ser extirpado da presença de Deus. Para que ele voltasse à presença de Deus, para que ele tivesse acesso à presença de Deus, o Senhor providenciou ali a morte de um animal. Né? E então fez do couro daquele animal vestimentas para cobrir a sua nudez e a sua vergonha e o seu pecado. Então Adão poderia voltar à presença de Deus. Da mesma forma, Arão. Arão não pode adentrar a presença de Deus. É necessário que alguém morra no lugar dele. É necessário que um animal seja entregue como substituto para que ele adentre a presença de Deus e venha representar o povo diante de Deus e Deus diante do povo. Isso mostra a graça do nosso Deus, irmãos. Assim, somente assim, com a morte de um substituto, os sacerdotes seriam consagrados a Deus. E os sacerdotes, então, passariam a manusear as ofertas do povo. Nós estamos entendendo todo o sistema. Claro que na nova dispensação não existe mais sistema. É a pregação do evangelho, é o culto mais simples. E assim como Moisés, que não inventava nada, nós não inventamos nada. O pastor Paulo Anglada não inventou nada. Ninguém inventou nada. Ninguém teve uma inspiração do Espírito Santo para dizer, agora o culto tem que ser assim, assado e cozido. Não. É bíblico. É princípio bíblico. É princípio de culto, à luz de toda a revelação bíblica. Da mesma forma, Moisés. Moisés não está inventando. Moisés não está tendo uma ideia. Ele está apenas se submetendo à vontade de Deus. Para que os sacerdotes manuseassem as ofertas. As ofertas eram trazidas, substituindo os adoradores, os israelitas. Mas e aí, como é que ficava o sacerdote nesse esquema? Era necessário também que ele fosse perdoado. Era necessário também que ele tivesse seu pecado extirpado. E aí, então, o animal é morto. Como eu dizia, nós temos aqui a graça de Deus. Deus é gracioso, porque por meio desse sistema, ele faz com que homens se aproximem dele. E claro, também é uma figura do Cristo. Tudo aqui é figura de Cristo. Moisés, sacerdócio, sumo sacerdote, o animal morto, o óleo, a unção, todos os utensílios, como já vimos em Êxodo. Tudo é figura do Cristo. E especificamente sobre o novilho, que tem aqui, que é o substituto, que eu estou chamando a atenção para esse aspecto da substituição, é o Cristo, porque em Gálatas 3,13 nós vemos que Cristo morreu em nosso lugar. Ele é, então, esse novilho, ele é esse touro novo, né, que morre em nosso lugar aqui. A segunda oferta dentro dessa consagração está no versículo 18 ao versículo 21, que é o carneiro da consagração. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. E Moisés o imolou, e aspergiu o sangue sobre o altar em redor. Partiu também o carneiro dos seus pedaços. Moisés queimou a cabeça, os pedaços e a gordura.
porém as entranhas e as pernas lavou com água. E Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. Holocausto de aroma agradável, oferta queimada era ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Esse animal aqui sacrificado, irmãos, é o holocausto. É uma oferta queimada, totalmente queimada. Nós estudamos sobre o holocausto no primeiro capítulo do livro de Levítico. Os irmãos lembram que o holocausto simbolizava uma entrega total, uma entrega perfeita. E agora é o sacerdote, ou Moisés, que sacrifica ou que apresenta a Deus um holocausto em prol do sacerdote. Por quê? Porque o sacerdócio deve ser inteiramente para o Senhor Deus. Por quê? Porque o sacerdote, ele é o mediador. Então, assim como o israelita comum, assim como o judeu comum deveria entregar a sua vida total a Deus, o que dizer do sumo sacerdote? O que dizer do sacerdote que iria servir dentro daquele sistema cultico, dentro do tabernáculo? Ele deveria ser totalmente entregue a Deus. Ele é o mediador, ele é a figura do Cristo, ele é o tipo, ou a figura, ou o símbolo do Cristo que viria no final dos tempos para cumprir todo esse propósito aqui. A terceira oferta, versículo 22, até o verso de número 32. Mas aqui há duas informações sobre esse carneiro da consagração, ou sobre essa última oferta, que envolvia o carneiro da consagração, que é a oferta movida. Versículo 22, então fez, até o verso 24, então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés o imolou, tomou do seu sangue, o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da mão direita, e sobre o polegar do pé direito, e aspergiu Moisés o resto do sangue sobre o altar em redor. Ora, o sangue aqui, vimos isso em Êxodo 29, o sangue aqui colocado na ponta da orelha direita do sacerdote, na ponta do polegar direito, na ponta do dedão do pé direito, simboliza uma consagração total a Deus. Mas não no sentido de serviço. No sentido de serviço. Porque a orelha era para ouvir a palavra de Deus. A mão era para servir a Deus. E os pés para andar no caminho do Senhor, nas veredas que Deus tem revelado. O sangue é passado como símbolo de que só existe esse serviço, só existe essa realidade espiritual por causa do derramamento do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, quando Pedro escreve a primeira epístola, ele diz, olha, vocês não foram resgatados por coisas caras e preciosas como ouro ou prata, das coisas vãs que o pai de vocês legou a vocês. Não, vocês foram resgatados das coisas vãs, das coisas fúteis, pelo sangue de Cristo. É o sangue de Cristo derramado que faz com que vocês sirvam a Deus. É o sangue de Cristo puríssimo que faz com que vocês possam desempenhar o sacerdócio de vocês diante de Deus. E aqui nós temos essa figura, a orelha e a mão e o pé. Aqui, isso são figuras daquele contexto lá de guerras. Os irmãos vão encontrar isso em Êxodo 21, 6. Obrigado, Jean. Muito obrigado. Em Juízes também, quando se corta o dedão do pé de alguém, eram símbolos ali daquele contexto, onde força, serviço, o escravo tinha a sua orelha furada, marcada, não é para dizer que era uma propriedade do Senhor. Então, por isso existem essas figuras aqui. E do verso 25 ao 29, irmão, nós temos as ofertas
movidas. Eu leio também com os irmãos. Tomou a gordura, a cauda e toda a gordura que está nas entranhas, e o redenho do fígado e ambos os rins, e a sua gordura e a coxa direita. Também do cesto dos pães asmos que estava diante do Senhor, tomou um bolo asmo, um bolo de pão azeitado e uma obreia, e os pôs sobre a gordura e sobre a coxa direita. E tudo isso pôs nas mãos de Arão e de seus filhos, e o moveu por oferta movida perante o Senhor. Esse mover aqui era para frente e para trás. Simbolizava a oferta que era do Senhor, mas ao mesmo tempo uma oferta que também era compartilhada com o próprio sacerdote. Esse era o símbolo, esse era o significado do símbolo. Ela é do Senhor, essa parte aqui pertence ao sacerdote. A oferta movida, uma parte dela era para o alimento do sacerdote, dos seus familiares. Então a oferta movida significava exatamente isso. É do Senhor, mas também faz parte do sacerdote. Depois, Moisés o tomou das suas mãos e o queimou no altar sobre o holocausto. Era uma oferta da consagração, por aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Tomou Moisés o peito e o moveu por oferta movida perante o Senhor. Era a porção que tocava Moisés, do carneiro da consagração, como o Senhor lhe ordenara. Pois seria do sacerdote, agora de Moisés, porque ele está oficializando toda a instituição do sacerdote. Por que, irmãos, isso? Porque esse ritual e esse símbolo apontavam para a comunhão com o seu Senhor. Tudo isso nós já vimos. Eu estou passando rápido porque nós já vimos todos esses elementos, né? Mas era uma comunhão. Então, essa instituição envolvia tudo isso. A purificação, a morte do substituto, a graça de servir como mediador, já mencionei, e ainda agora essa comunhão ou essa paz que existia, porque era uma oferta também no sentido pacífico, de paz e de comunhão, o que nós vemos, claro, o cumprimento em Cristo sempre, e no sentido das bênçãos que nós recebemos da parte de Deus, nós usufruímos disso quando nós participamos da Santa Ceia. Quando participamos da Santa Ceia, nós estamos comendo a carne do Cordeiro. É de Deus, mas é também nosso. Nós participamos dessa comunhão graciosa na Santa Ceia, comunhão que nós temos com o nosso Deus. E finalmente, do verso 33 ao verso 36, nós temos aqui o tempo da consagração, ou o tempo da cerimônia. Também da porta da tenda da congregação não sairás por 7 dias, até o dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração. Porquanto por 7 dias o Senhor vos consagrará. Como se fez neste dia, assim o Senhor ordenou se fizessem expiação por vós. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação dia e noite, por 7 dias, e observareis as prescrições do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. O tempo da cerimônia da consagração era de 7 dias, porque o 7 é o número, irmãos, que indica perfeição ou completude. A base e o fundamento os primeiros capítulos de Gênesis. Em 7 dias Deus criou o universo. Então apresenta uma ideia de completude, de perfeição. E então Deus estabelece 7 dias, porque assim ele quis fazer, estabeleceu 7 dias de consagração ou de instituição do sacerdócio. Essa ideia de completude também nos leva à compreensão de que Deus exige da nossa parte uma entrega total, um serviço total, uma obediência total. É tanto que nós lemos aqui que Moisés fez tudo como Deus ordenara, Arão fez tudo como Deus ordenara, e essa consagração então deve ser completa. Por isso que no capítulo 20, versículos 7 e 8, nós lemos: santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus, guardai os meus estatutos e cumpri-os, eu sou o Senhor que vos santifico. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele diz: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. O termo santificar, o termo ser santo ou ser santificado por Deus, envolve não apenas o sentido que eu penso que a maioria dos irmãos já conhece, de separado, de próprio para Deus, mas envolve também a ideia de mão cheia, que é o serviço. É essa ideia aqui das ofertas movidas. Por isso que Moisés põe na mão de Arão a oferta. Ele pega tudo aquilo e ele põe na mão de Arão. Porque é da ideia de mão cheia. Ser santificado também significa estar diretamente envolvido com o trabalho do Senhor,
com as mãos no trabalho do Senhor, realizando a vontade do nosso Deus. E deve ficar para nós, irmãos. Foi corrido, né? Porque não iria cansar muitos irmãos se fosse ver cada detalhe. O que deve ficar para nós? Coisas que os irmãos já conhecem com certeza, mas para ratificar o nosso serviço. Primeiro, claro, isso nunca deve deixar de ser considerado, que Jesus é o nosso substituto e ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o novilho, ele é o carneiro, aqui nós vamos sempre encontrar, aqui no livro de Levítico. E a verdade é que nós só podemos nos aproximar de Deus por meio do sacrifício perfeito, que é Jesus Cristo. Ele é também o que intercede por nós junto a Deus Pai. Ele é o cordeiro, ele é o carneiro, ele é o touro, ele é o sacerdote, ele é o sumo sacerdote, ele é Moisés, ele é... Todas essas figuras aqui são sombras do Cristo, são figuras do Cristo. Agora, isso implica alguma coisa. Eu tinha dito isso domingo passado, em alguns testemunhos passados, que nós não podemos ficar apenas com essa informação. Só essa informação pode nos levar a problemas práticos na vida cristã. Achar que Cristo morreu por mim, que Cristo já me salvou, que Cristo me escolheu, e que Ele é o sacrifício perfeito, e que está bom e está tudo bem, e não tem nenhum problema, eu posso viver agora errado em pecado, isso é um problema para a igreja. Isso é um problema, isso é falta de compreensão bíblica. Há o aspecto óbvio, principal, primeiro, de que Cristo é substituto, de que Ele é o nosso sumo sacerdote também. Mas vejam que envolve aqui consagração. Nós somos consagrados a Deus. Arão e os seus filhos foram separados da vida comum de Israel para servir a Deus no tabernáculo. O serviço deles só seria aceito por Deus mediante a única oferta perfeita que é de Cristo. Mas eles têm que servir. Eles são consagrados. Não é? Deus chamou, disse, olha, Moisés, separa Arão, seus filhos, chama, faz isso aqui, ó, institui dessa forma, houve a instituição, capítulo 9, eles vão adentrar o tabernáculo e vão servir a Deus, porque eles têm que servir a Deus. Deus nos chamou e disse, olha, tá bom, agora vocês estão santificados, foram lavados, pegaram toda a vestimenta e tudo, tá bom, agora não façam nada. Não, vocês vão servir agora. E essa é uma implicação para nós, nós somos consagrados a Deus, irmãos. A nossa consagração está fundamentada na obra do sacrifício de Cristo. É por isso que nós temos liberdade para adorar a Deus. É por isso que nós temos liberdade para servir a Deus. Nós temos liberdade para falar do amor de Deus. Nós temos liberdade para exercer as nossas funções dentro de casa. Pai, mãe, marido, esposa. Nós temos a liberdade de Deus de servirmos a Deus como sacerdote de Deus onde quer que Deus nos coloque. Numa repartição pública, numa escola, no quartel, seja onde nós estivermos, na empresa. Nós somos sacerdotes de Deus e temos liberdade para servir a Deus porque fomos consagrados por Deus. Porque Deus nos lavou com o seu Espírito Santo. Porque Deus nos concedeu o seu Espírito Santo. E a terceira implicação. Né? Primeiro que Cristo é o nosso substituto, nosso sacerdote. A implicação, uma consagração, um serviço que deve nos conduzir a uma terceira implicação, que é a obediência. É verdade, ninguém vai obedecer 100%. Ninguém. Mas isso não me dá o direito de desobedecer. Obviamente que não. Deus exige da nossa parte uma obediência. Deus aceita sacrifícios agradáveis. Ou seja, nós temos que realizar o nosso serviço segundo a vontade de Deus. Quando nós realizamos a vontade de Deus, então o nosso serviço é agradável diante do Senhor Deus. E essa obediência, esse sacrifício agradável envolve a vida toda. Porque Deus não aceita apenas uma parte nossa. Ele requer uma consagração plena. Ele requer uma devoção, uma dedicação total. Que Deus nos abençoe. O texto de Levítico, mencionei, vai trazer esses 3 capítulos sobre o sacerdócio, que não são novos porque já vimos em Êxodo, mas a partir do capítulo 12, nós vamos encontrar a lei da purificação. Ali será um pouco mais novo para nós, né? Pelo menos aqui na narrativa eu me refiro.
É a primeira vez que nós vamos ver as leis específicas acerca da purificação, acerca da necessidade de purificação. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a ratificarmos tudo aquilo que temos compreendido e buscarmos graça de Deus para vivermos de forma prática o sacerdócio que Deus nos conferiu por meio de Cristo. Vamos ficar de pé, irmãos. Peço ao presbítero Isoênio que escolha um hino, um cântico, para nós cantarmos, louvarmos a Deus. Depois vamos orar e encerrar a escola dominical. Livro de Cânticos 293, 293.